nossa oficina. Para mim não apareceu que iniciou a gravação. Agora sim. Bom, gente, então, boa noite a todos, bem-vindos. Na verdade, eu não sei se vocês se deram conta, mas a gente iniciou o ciclo de oficinas com uma oficina do Iramutec. Em 2018, sim, hoje nós estamos na 56ª oficina, né, encerrando aí o ciclo dessa gestão, desse quadriênio. Então, foram muitos conteúdos, e aí, quando eu olhei, eu falei, gente, se a gente tivesse programado, talvez não tivesse dado tão certo, né? Eu não conhecia, né, em 2018, o Iramutec, vi como ele é sensacional, né, como ele dá inúmeras possibilidades. Então, eu acho que agora, num outro momento, né, a gente já passou por tantas experiências, digamos que em 2018 as pessoas eram bem menos tecnológicas, os nossos professores, os nossos alunos. Então, com certeza, encerrar esse ciclo hoje, como as pessoas vão absorver esse conteúdo e poder colocar em prática muito rapidamente, é um contexto muito, muito, muito diferente. Então, para mim é uma super satisfação, né? Eu acho que uma das nossas propostas era que a gente pudesse agregar os professores, os alunos, os programas, contribuir, né, para o processo de formação continuada, compartilhar experiências, achar soluções para dificuldades aí do nosso coletivo, né, do nosso segmento aí de pós-graduação. Então quando a gente olha, teve projeto, teve comitê de ética, teve inovação, teve software, teve plataformas específicas, tiveram coisas tão variadas, né? Sustentabilidade, ambiente, saúde, educação, inclusão, foi muita coisa ao longo desses 4 anos, e aí hoje a gente fecha, então, com a professora Mariana, aí tutoriada pela Raquel, claro que vai fazer a apresentação oficial, mas a Mariana é uma super professora, né? É uma professora que nos inspira aí na arte de ensinar, apaixonada, pedagogicamente super competente. Então, a gente realmente vai encerrar esses 4 anos e esse imenso ciclo, né? Em que a gente teve, muitas vezes durante a pandemia, até um momento realmente de aconchego, né? De compartilhar, quando a gente ainda estava todo mundo muito assustado, muito isolado. Então, a gente vai fechar com chave de ouro. Obrigada, então, Mariana e Raquel, por terem propiciado essa oportunidade. Professora Sheila, é um prazer muito grande, uma honra ter a senhora aqui conosco, abrindo essa última oficina desse ciclo. Nós pensamos em fazer a discussão do Iramutec, essa é a segunda oficina que a Mariana está dando, é a continuidade, então nós fizemos de coleta, agora ela vai fazer da análise de dados, né, mais especificamente. Então, a ferramenta, não sabia, a professora não tinha me dado conta dessa coincidência de que em 2018 a primeira tinha sido de Iramutec, né, nós não tínhamos nos dado conta, Alexandra e eu. Então, estamos muito contentes em poder, por meio aqui do desenvolvimento humano, do programa de mestrado em desenvolvimento humano e o programa de mestrado em educação, né, profissional em educação. Mariana e eu somos docentes dos 2 programas, então essa é uma parceria, essa iniciativa é uma parceria dos 2 programas, e estamos muito contentes em poder oportunizar para os nossos mestrandos da universidade toda mais uma ferramenta de metodologia. E, de fato, essas oficinas, todas elas foram muito interessantes e nos trouxeram questões, ferramentas, possibilidades. E assim eu vou agora apresentar, como a professora Sheila disse, a Mariana é muito competente, muito querida aqui da nossa universidade. Ela é mestre e doutora pela Universidade Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, mestre e doutora em educação.
Ela é especialista em currículo e em interdisciplinaridade. Atualmente é coordenadora adjunta do Programa Profissional de Educação da Unital e professora permanente do MDH e do Programa de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional do Centro Universitário do Sul de Minas, a UNIS, de Minas Gerais. Participa de vários grupos de pesquisa, aqui na USP de Lorena, ela participa de um dos grupos de pesquisa, no MPE, que é o Programa de Mestrado em Educação, participa de outro grupo de pesquisa. Então, Mariana transita muitíssimo bem com essas ferramentas, ainda quando nós éramos neófitos, professora, lá em 2020, estávamos todos aprendendo, Mariana já transitava muitíssimo bem nas metodologias ativas, nessas ferramentas, então temos certeza que ela vai ter muito generosamente a compartilhar conosco. Mariana, mais uma vez, muito obrigada, toda a nossa admiração e o nosso agradecimento, estou falando aqui em nome do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano, da coordenação minha e da professora Alexandra Magna Rodrigues. Mariana, a palavra é toda sua. Muito obrigada, fico muito feliz com essas palavras, da vontade de falar assim, a gente nem vamos fazer oficina, já estamos liberados. Agradeço imensamente, né, o carinho de vocês comigo, né, com o meu trabalho, com a minha pessoa. Então, agradeço muito, é com bastante alegria que retorno. Não tinha lembrado dessa coincidência, mas lembro que lá no comecinho já vim falar um pouco do Iramutec, né, de como a gente fazia com os meninos aqui do mestrado, com as meninas, e hoje retorno para falar um pouquinho mais, mas para aprofundar nessas questões de análises textuais, né, então de como a gente pode fazer como usar o software a nosso favor em função dos trabalhos que a gente tem, seja trabalhos iniciantes, né, de mestrandos que estão começando a pensar nisso, seja nos trabalhos mais avançados dos docentes que já estão pensando em outras questões textuais. Então, é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês, um pouco dessa experiência, dizer que fiquem à vontade, né, eu vou compartilhar minha tela, mas fiquem à vontade para me interromperem na medida que quiserem, porque a ideia é que, ao mesmo tempo que eu faço uma explanação sobre como a gente tem feito e quais são os princípios epistemológicos e metodológicos, enfim, do que a gente trabalha, mas também que seja um momento para tirar dúvida. Então, para me interromper, fiquem muito tranquilos, porque o intuito realmente é ajudar, né? Seja em qual for aí a parte em que vocês estão vivendo ali na pesquisa, enfim, nos trabalhos de vocês. Tá bom? Conseguem ver direitinho minha tela aqui? Um pouquinho no slide? Excelente. Deixa eu colocar a Raquelzinha aqui. Sim, Mariana, estamos vendo perfeitamente. Tudo certo. Joia. Então, a ideia hoje é retomar alguns princípios, né, que norteiam o software, como ele se estrutura, enfim, e como a gente usa, né? Como a gente tem usado nas questões de análises qualitativas. Por isso, o título da oficina. Então, acho que é importante entender que a gente tem usado esse software, né, que foi elaborado num processo de pesquisa, ele está sendo aprimorado num laboratório de pesquisa, num grupo de pesquisa ali em Santa Catarina, sobretudo com pesquisas com relações a representações sociais, ou seja, elementos que vêm de narrativas de pessoas, pesquisa com grupos. Então, é um software que ele é pensado para essas estratégias de pesquisa. E a gente entender que ele faz, que é um recurso que a gente tem usado em função de um objetivo maior, né, que está dentro desse movimento completo da pesquisa e, no nosso caso, da pesquisa qualitativa. Então, a primeira questão é sempre a gente se perguntar muito mais do que afirmar, eu vou usar na minha dissertação, ou no meu trabalho de conclusão de curso, ou, sei lá, num artigo que eu quero fazer, eu quero usar o software porque pode me dar mais legitimidade do ponto de vista quantitativo, que a gente sabe que tem alguns avaliadores, algumas revistas, né? O Andrew estava falando um pouco de análise quant, o Renato trabalha bastante com isso também. Então, a gente sabe que muitas revistas, elas procuram, no nosso processo de pesquisa, elementos constituintes da pesquisa quantitativa para aprovar os textos ou não, né? Então, muitas vezes eu vejo alguns alunos dizendo, eu vou usar o software porque vai me dar legitimidade ou vai aumentar as minhas chances do meu trabalho ser aceito na revista X, na revista Y ou na revista Z.
O ponto central para a escolha do software não é exatamente esse ponto, porque ele se encontra muito mais como um instrumento para auxiliar a análise que está em função dos meus objetivos, que está em função na quantidade de elementos textuais que eu vou usar para analisar. Então, ele está dentro disso que a gente chama do ciclo de pesquisa. Precisa ser uma escolha coerente com os meus objetivos, com os meus procedimentos, com o meu tema, com o tipo de análise total que eu vou realizar. Então, esse é o primeiro princípio que é importante a gente pensar na opção pela escolha do Iramutec dentro do contexto da pesquisa qualitativa. O segundo é entender que, embora o software ele esteja ancorado em princípios estatísticos, em princípios matemáticos, em princípios que norteiam os estudos quantitativos, a gente está usando este recurso em função ou a serviço ou como uma parte da pesquisa qualitativa. E a pesquisa qualitativa, ela cumpre uma função, na sua essência, que é diferente, né, dos princípios da pesquisa quantitativa. Veja, por um lado, a pesquisa quantitativa tem uma obrigação de trabalhar com generalização, né, por exemplo, então, grandes populações com cálculo amostral, ou seja, então, se eu vou estudar quantitativamente um determinado grupo, eu preciso ter cálculos que me garantam que aquela parcela, que na pesquisa quantitativa a gente chama de amostra, representem todo aquele universo, que é um pouco da lógica das pesquisas de opinião. Por exemplo, agora a gente vai ter eleição, então, como que, né, eu vou arguir tantas pessoas e elas representam todo o universo daqueles que vão votar, por exemplo. Então, tem cálculos estatísticos que são próprios da pesquisa quantitativa que vão me garantir essas questões. Né? Na pesquisa qualitativa, a proposta ao que ela se propõe não é investigar toda essa representatividade, mas de investigar com mais profundidade questões de determinados grupos, no sentido de investigar, por exemplo, os significados que as pessoas atribuem a determinadas questões, os motivos que levaram a um universo de crenças, um universo de representações, né, que corresponde a uma tentativa de compreender melhor aquele que a gente chama de fenômeno, né, aquilo que acontece num determinado lugar. E não que ela seja absolutamente oposta aos estudos quantitativos. O que mais a gente tem visto nas pesquisas na área de humanidades, por exemplo, é de mesclagem de métodos, né? Então, pesquisas quali-quantitativas. Então, por vezes, a gente tem, por exemplo, alunos que trabalham com resultados de pesquisas quantitativas e vão investigar um determinado grupo que participou daquela pesquisa para verificar por que eles responderam aquilo, por que deu uma incidência maior que não sei o quê, com aquele grupo específico, né? Às vezes, acontece o movimento inverso. Por exemplo, eu vou num grupo muito específico, então eu vou investigar, por exemplo, os estudantes dos mestrados em educação e desenvolvimento humano, por exemplo, da universidade, a respeito do porquê que eles resolveram fazer mestrado. Se são, em sua grande maioria, trabalhadores que querem fazer um mestrado muito mais colado ao universo profissional do que a pesquisa acadêmica full-time. Então, eu posso pegar aqueles resultados da pesquisa qualitativa e, a partir daquelas categorias, de repente, fazer uma pesquisa mais quantitativa com um universo grande de mestrandos, por exemplo, do país todo, ou sei lá, da região sudeste toda. Enfim, mas para eu fazer um caminho ou outro, é preciso compreender o que a gente chama de natureza destes dois tipos de pesquisa. Quando eu estou falando para vocês de como a gente pode usar o Iramutec a nosso serviço, a nosso favor, né? É nesse contexto de pesquisa qualitativa. É olhar para aquele universo específico que eu estou estudando, de um grupo, para compreender o que eles dizem, as coisas que eles refletem, os motivos que levaram a tal ou tal decisão, uma reflexão XYZ. Então, é dentro dessa proposta. É preciso entender também que a pesquisa qualitativa ela está pensando nessa construção de análise do fenômeno e não
nele fechado, né? Então, entender assim, que tem algo que aconteceu, então, o porquê do ingresso de mestrandos em educação e desenvolvimento humano, por exemplo, aqui na Unital. Então, não é só entender em termos numéricos, então, só se são mulheres ou homens, qual faixa etária, qual o trabalho, quanto que ganha, quanto que pensa em ganhar depois que sair do mestrado, em quanto tempo pensa em terminar, mas no universo de por que veio, quais são as histórias que eles contam, o que estão vivendo nesse momento. Então, é pensar um pouco numa lógica de mais ramificações do que aquele dado em si. Essa é uma característica de pensar um pouco nos métodos qualitativos, porque se compreende que essas condições objetivas da vida, então, por que eu me matriculei, por que eu prestei processo seletivo nesse momento, trabalhando nesse cargo, eles também adquirem significados muito subjetivos para as pessoas, né? Então, de repente eu posso pegar um tanto de mestrandos, a gente fez recentemente uma pesquisa com os mestrandos em educação, grande parte deles disseram que fizeram o processo seletivo justamente por esse momento de pandemia em que as aulas estão acontecendo ao vivo e online, por condições de residência um pouco mais longe, por condições de trabalho, que era mais fácil de estar presente de forma online do que o deslocamento. Isso é um dado objetivo, né? Mas quando você vai ouvir as histórias, os motivos vão adquirindo condições subjetivas para cada um ou para cada subgrupo. E é isso que a pesquisa qualitativa se propõe a aprofundar, né? Dentro de um processo de comunicação que a gente entende que ele permite com que o pesquisador compreenda um pouco como essa realidade se constrói para este grupo de uma forma específica, né? Porque a gente entende que, na medida que as pessoas vão falar coisas para nós, né? E daí, por exemplo, a professora Raquel é uma grande estudiosa, o processo de reconstrução das memórias, da experiência, passa por alguns universos muito particulares, que é a sua própria identidade, as experiências que viveu, os grupos que encontrou, o próprio lugar de hoje. Então, a narrativa, ela vem construída nem sempre como uma fotografia do passado, né? Uma fotografia daquela memória parada, estática, mas como uma memória contada no hoje a partir já da minha análise de hoje sobre aquele fato que aconteceu, né? Então, é todo esse universo que passa por uma subjetividade na narrativa das pessoas. E daí o que a gente tem visto nas pesquisas nas humanidades é que quando a gente pega, né, este material de fala, de narrativa, existem formas, existem técnicas para se analisar o que a gente chama de dados, esses dados, né? Essas falas que podem vir de entrevistas que a gente transcreve, que podem vir de questionários abertos em que as pessoas vão escrevendo, que podem vir de memoriais escritos pelas pessoas, que podem vir de artigos científicos, de relatórios de pesquisa, enfim, que são textos que podem vir tanto da linguagem oral, falada, quanto de uma linguagem escrita. Existem técnicas que analisam isso. Então, tem, por exemplo, a técnica da análise de conteúdo, né, que uma das grandes expoentes é a Bardan, que desenvolveu uma série de um passo a passo ali para desenvolver a análise de conteúdo. Tem outros professores, por exemplo, a professora Maria Laura Franco, que vai falar um pouco sobre outras, né, a partir do que a Bardan constrói, ela vai construindo, vai dando outras pistas, né, outros passo a passos, assim, de como fazer essa análise de conteúdo. A gente tem, por exemplo, na nossa universidade, um programa que trabalha muito com análise de discurso, né, que é o programa de linguística aplicada, que vai se fundamentar no Bakhtin, nos estudos da linguagem, e vai trabalhar com a questão do que está explícito no texto, do que está implícito, de uma série de relações mais profundas sobre os elementos que constituem o discurso. Então, a gente tem várias formas de analisar estes dados vindos de materiais escritos. E aí não se trata do certo ou do errado, do melhor ou do pior, se trata daquilo que a nossa pesquisa se propõe enquanto objetivo a fazer e analisar aqueles dados textuais com base no referencial teórico que a gente está seguindo, com base, enfim, nos nossos próprios objetivos de pesquisa. Hoje aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho de como a gente usa o Iramutec enquanto software dentro do contexto da análise de conteúdo, tá bom? Existem alguns grupos que usam o Iramutec para fazer análise de discurso. Hoje
eu vou mostrar para vocês como eu tenho feito com os meus alunos e com vários colegas essa análise, considerando esses princípios aqui da análise de conteúdo dentro dessa proposição, né? Então, a gente faz essa análise de conteúdo usando software com textos vindos de entrevistas, né? Sempre são textos escritos. Então, se alguém que me falou algo em entrevista, em grupo de discussão, a gente transcreve, toma esse material oral em material escrito. A gente faz análise de documento, de memórias, já fizemos análises, revisão integrativa de literatura, alguns orientandos da professora Juliana têm feito muito isso, usado software para fazer revisão integrativa de literatura, usando o Iramutec. Então, depende dos nossos objetivos, a gente consegue usar esse software para fazer o primeiro tratamento dos dados desde que eles sejam textuais. Então, é um software que, por exemplo, não trabalha com imagem. Eu não posso colocar imagem para ele fazer uma categorização. E a gente trabalha na pesquisa qualitativa também com imagens. Por exemplo, a professora Raquel trabalha com fotografia. Eu trabalho com desenhos, né? Então, alguns dos meus alunos vão fazer pesquisa com criança, com professor, e um dos instrumentos para coleta de dados, muitas vezes, é o desenho. Só que este tipo de material a gente não consegue colocar para rodar nesse software como uma primeira categorização. Ele tem que ser uma análise manual e é um outro tipo de análise. Aqui, para a gente poder tratar com o Iramutec, precisa ser texto, né? Ele também não consegue analisar áudio. Então, não tem como a gente subir no software um arquivo de áudio para ele fazer essa análise. Seria muito bom, né? Pouparia um super trabalho de transcrição, mas eles não inventaram, não fizeram esse passo na tecnologia. Não sei se a Kátia tá aí, a Kátia podia patentear esse negócio, podia fazer um esquema de subir áudio que ia facilitar a vida. Mas, por enquanto, a gente consegue fazer só análises textuais. Então, se fez entrevista, precisa transcrever, tá bom? Então, dentro dessa, e o que a gente usa depois do software? A análise de conteúdo, que é uma técnica que tem como objetivo verificar quais são as principais categorias ou os principais temas presentes no conjunto de textos que eu vou analisar, né? A análise de conteúdo, ela se propõe a fazer uma análise mais objetiva e sistemática não seria bem mas apresentando ou mostrando ou fazendo com que o pesquisador encontre naquele conjunto textual regras, né? Estabeleça regras para fazer categorizações, encontrar os temas, encontrar as unidades de conteúdo dentro daquele texto todo que a gente vai analisar, né? Alguns autores vão falar que dentro desses temas existem, então, os grandes temas presentes no conjunto de texto e unidades significativas ou subtemas ou subcategorias dentro de um conjunto de grandes categorias. E por muitos anos, os pesquisadores que se propuseram, continuam se propondo analisar esses grandes textos, fazem isso à mão, né? Fazem isso que a gente brinca na unha, de uma maneira artesanal. Então, tem muitos relatos, vocês olharem, fizerem uma busca rápida aí, com pesquisas, com entrevistas, tal, a gente vai uma descrição da análise do que essas pessoas falam, e os pesquisadores falaram, primeiro eu fiz, vai seguindo um passo a passo de Bardan, na análise de conteúdo, e vai dizer, primeiro eu fiz uma leitura flutuante desse material, procurando identificar quais eram os principais temas que apareciam nessas entrevistas, ou nesses textos, ou nesses artigos, ou nesses manuais, ou nessas respostas, e fazendo agrupamentos. Então, por exemplo, o meu entrevistado 1 falou que decidiu ser professor porque brincava de escolinha. Então, o Pinto lá brincava de escolinha. Daí o 3 também brincava de escolinha. Daí o 4 também brincava de escolinha. Então, vou pintando isso de vermelho. Então, descobri uma grande categoria ali que era... Decidiram, a primeira vez que pensou em ser professora é porque brincava de escolinha. Daí o segundo, a professora 2 falou que teve uma boa professora no magistério. A outra teve um professor que inspirou na 4ª série, né? Antigo. Porque, enfim, os professores de hoje fizeram série, não ano, uma época que estudaram. Não é o nosso caso, né, Raquel? A gente entrou no sistema do fundamental de 9 anos. E daí, naquele ano, não sei que teve um professor que inspirou, então, bons professores que inspiraram, tal, ajudaram a decidir pela docência. E isso é fazendo num processo à mão. Qual é o ponto interessante disso? É que tem um aprofundamento, né, muito grande do pesquisador em ler e reler, analisar aquelas entrevistas. Quais são alguns limitantes?
Não dá para fazer entrevista com um monte de gente. Não dá, né? Por quê? Por um elemento de cansaço, né? Você não consegue analisar, por exemplo, 30 entrevistas à mão. Até consegue, mas você vai demorar 2 meses para fazer um negócio bem feito. Porque a gente cansa, porque a gente tende a olhar as categorias que aparecem na primeira, na segunda, na terceira entrevista, e quando chega na última, você já não tem fôlego de físico mesmo, de cansaço, e acaba deixando passar algumas coisas. Esse é um limitador. Um segundo limitador dessa primeira categorização manual é que a gente tende a organizar essas categorias, né, essas unidades significativas, esses temas, em função das perguntas que a gente fez, e não no que as pessoas disseram. Né? Hoje mesmo eu estava numa banca de manhã, era uma qualificação de mestrado de uma professora muito querida, de uma aluna super estudiosa, e um dos pontos que eu pedi para pensar ali na banca é que, para ela olhar para os dados de novo, que ela tinha uma pergunta para os entrevistados sobre um tema X, né? E quando eu fui olhar as respostas desses entrevistados, não eram muitos, eram 6 entrevistados, eles fugiram da resposta. A pergunta era, o que é X? Né? E me fala um pouco como você vê isso na sua função. E tinha ninguém conceituava o X, né? E falava mais um pouco do que faz e não sei o quê. E na hora de categorizar na análise, ela categorizou elemento X na formação de tal sujeito. Eu falei, olha, essa é uma categoria, dá uma olhada. Eu falei, pedi para ela olhar de novo. Eu falei assim, olha, essa é uma categoria que está presente na sua pergunta. E não está errado, porque a gente vai fazer pesquisa, a gente tem uma intencionalidade nas perguntas que a gente faz. Até uma oficina muito legal, a professora Suzana fala super disso, principalmente, né, no nosso grupo, a professora Elisa, quais são alguns pressupostos para a gente construir as perguntas da entrevista, que estão em função lá dos nossos objetivos de pesquisa. O problema é que, assim, a gente faz a pergunta, mas isso não significa que os nossos respondentes vão nos dar as perguntas que a gente queria que eles dessem, as respostas que a gente queria que eles dessem para as nossas perguntas. Muitas vezes eles falam de outras coisas, e é isso que é o core da pesquisa. Né? Por isso que a gente vai pesquisar. Se a gente tivesse a resposta, a hipótese pronta, comprovadinha, não precisa de pesquisa, né? A gente só, tá ok, é isso mesmo e tá tudo certo, vou só comprovar o que eu já acho. E a pesquisa, sobretudo em grupos, né? Essa lógica da pesquisa qualitativa, de entender os porquês, os conceitos, as práticas, a gente vai olhando um pouco sobre essas histórias e que nem sempre as respostas são aquelas das perguntas. Então, o que eu pedi para ela refletir foi o seguinte: olha, querida, volta nas respostas dos seus participantes e tenta descolar da pergunta que você fez. Imagina que você não tinha feito essa pergunta. E lê só as respostas. Você vai verificar que, em vez deles falarem deste conceito, eles estão falando de sentimentos, de práticas na escola, de problemas que eles tiveram, de casos exitosos. Então, eles falam de outras coisas. E quando a gente vai fazer uma análise manual muito colada no que a gente tinha de objetivo de pesquisa, da nossa pergunta, a gente está tão mergulhado naquilo que a gente quer saber da pesquisa, a gente. Parece brincadeira falar, mas é um erro que a gente corre. A gente não consegue enxergar o que a pessoa respondeu. A gente só consegue. E a gente consegue encontrar ganchos, porque tem a subjetividade não só da pessoa que me concedeu a entrevista, mas a minha enquanto pesquisadora. Eu fiz uma pesquisa para encontrar aquilo, que eu quero encontrar aquilo. Então eu vou achar qualquer sublinha para me responder aquilo que eu queria encontrar, né? Então esse também é um risco que a gente corre nessa primeira categorização. Obviamente, que eu não estou querendo dizer assim, olha, toda análise manual de entrevistas vai cair neste erro, né? Por quê? Vai da expertise do pesquisador, a gente super orienta. Por isso que o processo de defesa de mestrado, por exemplo, não é, né? Fez a pesquisa, a Wendry aprovou, né? O comitê aprovou, vai coletar os dados e você já vai defender. Tem um processo de exame de qualificação que é um processo colaborativo da banca para olhar aquele mundo, né? aquele texto sobre a pesquisa e fazer várias proposições ali para depois a dissertação ser defendida, ou no caso a tese ser defendida. É um processo de construção ali de análise. Então,
É por isso que a gente tem tanto a expertise do orientador, a expertise do pesquisador e esses momentos colaborativos de análise destes textos. Então, essa é uma questão, né? Então, não estou dizendo assim, olha, toda análise manual é ruim. Muito pelo contrário, eu continuo fazendo análises manuais. Por quê? Porque daí vem uma segunda questão. O software, o Iramutec, precisamente, ele foi construído, né, para outro tipo de análise, que eu já vou explicar um pouquinho mais, o Iramutec e os softwares para análises textuais, por exemplo, como o Iramutec, como um deles, mas a gente tem NVivo, Ethnographic, Atlas TI, o Alcest, alguns são pagos, alguns são gratuitos, eles são construídos pela comunidade acadêmica ou por alguns grupos de pesquisa para tentar sanar ou tentar ajudar em alguns dificultadores. Então, qual seria um dificultador que ele vem ajudar com elementos que constituem a pesquisa quantitativa a fazer as análises? Né? Então, o primeiro elemento que ele vem nos ajudar é o seguinte: a dar fôlego para conseguir analisar, do ponto de vista das categorias, um volume muito grande de textos. Então, assim, o que na análise manual é complicado, por exemplo, se analisar 30 entrevistas, tive uma orientada no MDH, a Vanessa, uma querida, até veio no MPE falar um pouco da pesquisa dela. Ela fez 31 entrevistas numa única escola, então ela conseguiu mapear todos os professores daquela escola, era um estudo de caso, e as entrevistas dela deram uma média de 40 minutos a 1 hora de duração. Ela teve 200 páginas de transcrição de entrevista, né? Então, para categorizar isso na unha, seria muitíssimo complicado. Ela ia gastar muito tempo para fazer esse tipo de trabalho. Então, o software, né, esse primeiro momento de tratamento estatístico, ele vem ajudar a sanar essa questão. E ao mesmo tempo que ele ajuda a sanar essa questão, tem um complicador, porque ele é feito com elementos estatísticos. Então, ele não vai rodar 6 entrevistas de 20 minutos de duração, sei lá, com 5 páginas. Ele vai dar erro, porque ele foi programado para tratar um volume grande de texto. Então, assim, essa é a primeira escolha. Você tem 3 entrevistas, você não vai conseguir passar no Iramutec. Até vai, né? Porque os matemáticos aqui sabem explicar, teoricamente, melhor do que eu. A minha explicação vai ser bem do senso comum, mas o que a gente faz de subterfúgio ali para ajudar? Tenho 3 páginas de entrevista, eu vou replicando no meu arquivo de origem, eu copio e colo, copio e colo, copio e colo, copio e colo, até dar um volume grande ali de, sei lá, 30, 40 páginas, para poder rodar no software. Né? Porque como o software está trabalhando com análise de quadrado, trabalha com uma análise estatística, então com frequência de palavras, a multiplicação feita certinha, né, de números iguais, ela só vai aumentando aquele número de origem. Né? Não tem nenhuma. Eu preciso só tomar o cuidado de que se eu tenho 3 entrevistas, eu vou multiplicando as 3, sem perder nenhuma pelo meio do caminho. Então a frequência continua proporcionalmente igual. Mas, de verdade, não acho que seja uma estratégia interessante, porque daí não tem porquê, entendeu? Usar software com pouco material de texto. Ele não foi pensado para isso. É legal para aprender a usar, para tentar ver como é que para fazer checagem. Nessas categorias lexicais que ele mostrou, são as mesmas que eu olhei enquanto pesquisadora? Pode até ser, mas não cumpre exatamente a sua função primeira, que é essa de tentar analisar um volume grande de texto. O segundo, né, vai cumprir um segundo motivo, que é por onde que eu conheci o Iramutec, né? Que foi numa banca, que eu era orientadora de uma pesquisadora, e a professora Edna Chamon veio como convidada interna do programa à época para fazer análise textual. Ela já trabalhava com o Iramutec e ela me chamou no exame de qualificação e falou: Mariana, vamos rodar no software, porque eu acho que essas categorias estão muito mais coladas com as perguntas que vocês fizeram do que, de fato, com o que esses professores responderam, e ela estava certa. Né? A gente a gente rodou no software, aprendi a usar, e a partir de então venho usando esse software para isso, dentro desse segundo motivo especificamente, que é ajudar o pesquisador, num primeiro momento,
a ter esse distanciamento da pesquisa, que é difícil na pesquisa qualitativa, porque a gente trabalha com as subjetividades de quem concedeu esses textos e com a nossa subjetividade, obviamente, de pesquisador. Mas ele não neutraliza essa análise, que algumas pessoas, alguns professores que eu já convidei para a banca disseram, Mariana, mas ele vai... a pesquisa qualitativa, como princípio, não tem neutralidade por conta dessas subjetividades. E parece que o software imprime uma neutralidade. E daí eu vou explicar, a gente fez alguns textos, inclusive, de explicação. Um deles está na revista Ciências Humanas, né? Nossa revista, no volume de 2021, até depois mostro aqui para vocês, que eu e a professora Juliana fizemos um texto mostrando esse passo a passo de como os nossos alunos fazem, como que a gente fez, para mostrar que o software não vai fazer a análise textual, a análise que compete a mim enquanto pesquisadora. Ele vai fazer um primeiro tratamento destes dados, mostrando as palavras mais frequentes, mostrando quais são, do ponto de vista dessas frequências, as aproximações temáticas ou as aproximações lexicais presentes naquele conjunto de texto. É isso que ele faz. Se eu fosse comparar o Iramutec, inclusive nos textos dos meus alunos, a professora Juliana também faz muito isso nos dela, a gente faz o aluno escrever lá no procedimento para análise de dados que o software vai ser usado como primeiro elemento, então como passo 2, né? Porque o primeiro é a transcrição e a limpeza do texto. Mas do ponto de vista da análise mesmo, é o primeiro ponto da análise, que ele vai mostrar quais são as categorizações presentes naquele conjunto de texto que eu estou analisando, quer seja de entrevista, de artigo, de memorial, de relatório, quais são estes temas presentes do ponto de vista da frequência de palavras, então quanto mais as pessoas disseram sobre aquele tema ou aquelas palavras, e como esses temas, esse conjunto de palavras e de expressões que a gente chama de segmento de texto, vão se aproximando em temas próximos ou vão se distanciando. É isso que ele faz. Todo o trabalho de análise, então, de olhar o que ele disse, que tema é esse, relacionado com quem, em que contexto ele falou, em qual pergunta que era, com o que ele fez a relação, se é entrevistado, né, ou naquele texto, é meu papel e minha responsabilidade de pesquisador. E aí começa, no meu caso, né, eu uso as estratégias da análise de conteúdo, ou seja, vou me ater ao conteúdo daquelas narrativas e não ao contexto, não às subjetividades, não a outros elementos do discurso. Outros pesquisadores vão pegar esses mesmos resultados, essa primeira análise, esse primeiro tratamento, e vão pensar sobre a lógica da análise do discurso. Então, é preciso entender um pouco isso. O Iramutec não serve para todo tipo, não é um recurso que serve para todo tipo de pesquisa, a gente tem que usar a nosso favor. Tem os seus elementos prós, né, que é isso, tem os elementos contra, então não vou usar para pouco material, e tem como todo bom software, aí a gente tem, né, gente que trabalha com o setor de tecnologia, é um software, então tem que programar todo o software para fazer o que a gente quer. E se a gente coloca, aperta um botão errado, vai dar errado, né? Então é como o mecanismo do CEP, né, Wendry? Faltou o TCLE, vai voltar, porque é elemento obrigatório para aquela análise. Então, no Iramutec, subir um texto que tem asterisco, ele vai dar uma mensagem de erro que ele não vai rodar. Tem elementos obrigatórios. Então, a gente tem... Como que a gente faz isso, né? Ele é um software livre, tem essa carinha aqui azul, basta você digitar Iramutec no Google ou clicar nesse link, né? Já cai direto para o software. Basta instalar no computador, mas ele precisa ser instalado o R primeiro, né? Porque ele é uma interface do R. O R é um programa, as meninas que mexem com programação, Kátia, enfim, que mexem com isso. A gente tem uma aluna hoje do MPE, que é a egressa do Programa de Gestão e Desenvolvimento Regional, a Ruama, queridíssima, que nos ajudou já bastante o ano passado com esses tutoriais de instalação, que mexe exatamente com isso, com programação. Então, tem que instalar primeiro o R no computador e depois instalar o Iramutec. O professor Chamon, que foi um tempo professor da universidade, elaborou para nós um tutorial, né? Porque assim, muito embora eu use bastante tecnologia, eu também vou no passo a passo, né? Eu gosto do tutorial. Então
Então, assim, meu hardware aqui não consegue armazenar muitas coisas, né? Eu prefiro conversar sobre Iramutec dessas coisas, assim, como é que a gente analisa, como que é isso, como que funciona, que é esse trabalho mais intelectual a partir do software. E eu deixo para os da área explicarem minuciosamente por que o R está lá primeiro, porque o Iramutec não é autoral, ele é em cima desse outro, porque é um software livre, etc, etc. Então eu vou no manual que o professor Chamon, ele elaborou ensinando, olha, instala aqui, aperta esse botão do R, mas também vocês conseguem facilmente no YouTube, a gente tem uma porção de vídeos livres, né, gratuitos, ensinando a instalar tanto R quanto o Iramutec, e foi esse caminho que os nossos alunos que têm instalado nos seus computadores o Iramutec fazem. Dá certo, né? É super tranquilo. Então, ele é baseado no software e tal. A gente tem esse tutorial. Geralmente eu faço isso, né? Falo primeiro, depois mostro o slide. E a gente pode colocar qualquer material escrito. A gente tem algumas regras, né? Para entender um pouco dessas regras, para uso do Iramutec, é preciso entender que ele acontece em 3 momentos. Veja, como se trata de um software, eu preciso, além dessa coisa de instalar o negócio no computador e ver se dá erro, tararara, instalou, agora a gente vai pensar no movimento intelectual que envolve a análise, que é isso que a gente se propõe a fazer. São 3 momentos. O primeiro é preparar esse material para rodar no software. O segundo é apertar os botõezinhos. Porque se os meninos de TI me ouvem falando isso, né? Tá gravando. Mas é apertar botão, gente, é entender qual material que eu quero, e se trata exatamente de apertar botão, ele faz análise em segundos, no máximo 2 minutos tá pronto esses relatórios. E que é a parte mais rapidinha. Demora muito para preparar, há um momento que é rapidinho, e depois o momento que é o mais intelectual da coisa, que é o que eu faço com este material, né? Com esse rapidinho, com esses relatórios, o que eu faço, quais são as possibilidades, o que eu descarto, como eu posso escolher. Então, eu entendendo que são 3 momentos, é importante entender um pouco do que ele fala em termos de vocabulário. Então, assim, a gente, quando vai colocar um documento, um arquivo lá no Iramutec, é um corpus textual. Ele chama isso de corpus, que é o conjunto de tudo que eu quero que ele analise. Então, a gente tem o trabalho, por exemplo, de 3 orientandos da Juliana, que depois eu disponibilizo para vocês, acho que dá para colocar ali no site para vocês buscarem, logo, logo estão publicados. Que fizeram revisão integrativa de literatura. Então, o corpus eram, sei lá, 30 artigos que eles analisaram. Nesse exemplo que eu dei da Vanessa, minha ex-orientada, né, egressa do MDH, o corpus dela eram as 31 entrevistas que ela fez. Então, é o conjunto geral de textos que eu quero analisar. O Iramutec entende também que dentro desse corpus eu tenho textos. Quais são os textos? Cada um, no caso da Ruama, do Anderson e do Fábio, cada um dos artigos é um texto. No caso da Vanessinha, que fez a pesquisa, um texto era tudo que o entrevistado 1 disse, o outro texto é tudo que o entrevistado 2 disse. Então, os textos são o que pessoas individualmente ou artigos individuais fazem ali nesse corpus todo. E o que o Iramutec faz? Ele vai pegar esse corpus que a gente, como pesquisador, já mostrou para ele, dividiu em textos, né? Então tem lá um critério que a gente faz, que é colocar ou 001 ou asterisco, asterisco, tem todos os critérios que a gente pode optar, para dizer, a gente vai dizer para ele, ó, dentro desse corpus todo, esse é o texto 1, esse é o 2, esse é o 3, um embaixo do outro, bem bonitinho, né? Não dá para colocar texto 1, depois texto 5, depois texto 2, é a ordem, bonitinho. Ele vai quebrar rapidamente esses textos em segmentos de texto. Então, se vocês forem olhar publicações que falam do Iramutec, vai ter ST, ou segmentos de texto. Na verdade, o software ele vai quebrar esse texto em pequenos segmentos de texto. Em geral, são textos de 2 ou 3 linhas. Ele leva em conta a pontuação, leva em conta parágrafo, muito embora a gente não coloque em parágrafos, porque muitas vezes a gente usa o parágrafo de forma errada, então a gente põe num texto corridão. Ele vai quebrar em 2 ou 3 linhas em função de agrupamentos lexicais. Como ele é um software programado, né, linguisticamente, se eu posso dizer assim, se eu posso conjugar dessa forma, ele é programado para entender a estrutura da língua portuguesa, assim como de outros dicionários. Então, ele entende essa estruturação linguística nossa, feita por substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, pronome, numeral, artigo definido, artigo indefinido. Então, ele entende essa estruturação de dicionário, essa estruturação linguística.
E em função desse entendimento, ele rapidamente vai quebrando o nosso texto em segmentos de texto que tenham algum sentido lexical. Então, como que ele vai num primeiro relatório, né? Um dos relatórios que ele manda é um pouco parecido com esse daqui. No caso, essa menina, ela usou aqui, né, 4 asteriscos, depois o número. Isso aqui era o texto dela, né? Dentro de um grande corpus, então do texto 1, ele vai quebrando em segmentos de texto. E ele apresenta assim mesmo, olha. Ele tira todas as letras maiúsculas, né? E ele vai quebrando em segmentos de texto de 2 ou 3 linhas. Então, essa é uma coisa que ele faz e apresenta assim para a gente, né? E quais são os resultados de análise? O Iramutec é um software que faz uma série de análises mais simples e mais complexas. A primeira análise mais simples que ele faz é a nuvem de palavras. Uma figura que vai mostrar quais são as palavras maiores com mais frequência e as palavras menores com menos frequência. Isso a gente está usando bastante, vários sites usam isso, com uma diferença que alguns sites trabalham, né, com uma análise bastante simples. O Iramutec tem toda uma estruturação lá que vai trabalhar para descobrir essa frequência, porque ele trabalha, por exemplo, com conjugação, né? Então, se eu falo, por exemplo, trabalho, trabalhar, trabalhou, trabalhei, ele já entende que é um verbo só, que é o verbo trabalhar. Alguns sites, eles entendem como palavras separadas. Por exemplo, um dos que eu uso bastante em palestras com vocês, que é, vamos fazer uma avaliação, gente, do que ficou, né? Mas para nós, eu uso o Mentimeter, né? Já ensinei em várias oficinas a usar. O Mentimeter, ele não faz esse tipo de análise lexical. Se um professor escrever trabalho e o outro escrever trabalhou, trabalhei, trabalhar, ele vai entender que são palavras diferentes. Isso não acontece no Iramutec. Ele vai juntar todas que estão dentro da conjugação do verbo e vai inclusive separar o que é trabalho do que é, eu trabalhei as conjugações do verbo trabalhar. Ele consegue fazer essa análise por conta da programação. Então, eu acho que por isso a gente usa ele nas pesquisas acadêmicas, porque é um elemento já pré-configurado que é importante, né, na análise. Porque senão a gente corre o risco de achar que uma palavra, que só essas palavras seriam as mais faladas, né? Se eu não trabalho com conjugação, ela pulveriza e diminui o tamanho. Então, a nuvem de palavras é um tipo, né, de resultado que ele apresenta ali. Quando você clica o botão, você pode clicar para eu quero a nuvem de palavras desse corpus. Uma outra coisa que ele faz, que daí já é mais elaborado, é a classificação hierárquica descendente. Ou seja, ele vai, que é o que me interessa na análise de conteúdo, ele vai categorizar todo aquele corpus em temas, em categorias, em grandes categorias, em função da frequência de palavras e em função das relações que essas palavras estabelecem no texto das pessoas. Por isso, uma coisa muito importante na hora de programar o texto para rodar é a gente retirar elementos estruturantes. Que eu quero dizer com isso? Quando eu vou rodar, colocar para rodar no software entrevista, eu tiro as perguntas. Porque, em geral, o que a gente faz? Entrevista semi-estruturada, ou seja, vai ter perguntas comuns para 30, por exemplo, 30 entrevistados. Bom, se eu copio 30 vezes a mesma pergunta, ele vai entender que aquilo é possível analisar. Então, tem 30 vezes aquela frase ali. Entende? Ele vai contar aquilo como se fosse um material textual. Então, eu retiro aquelas perguntas. Se eu vou rodar, por exemplo, artigos científicos, é bom que eu tire as palavras comuns, tipo resumo, palavras-chave, introdução, metodologia, porque senão ele vai contar a metodologia, sei lá, tem 200 artigos para rodar. Se eu colocar lá metodologia, vai ter 200 palavras de metodologia, né? Então, ele vai contar como se fosse uma palavra importante. Então, esses elementos precisam ser retirados para não entrarem nessa divisão. E o que o Iramutec faz? Ele vai pegar a primeira palavra com que ele entende como mais forte, e para esse elemento de força, ele usa o elemento estatístico do Q quadrado, né, para contar esse grau de força. E daí a gente tem vários artigos, por exemplo, do professor Brígido, da professora Ana Justo, que vai dizer especificamente o que caracteriza o Iramutec do ponto de vista ali estatístico. Tá? Eu quero dizer assim, como é que a gente usa esse negócio. Então ele vai dizer
quais são? Vai pegar a primeira palavra mais forte, né? E vai pegar as palavras que vão se relacionando com elas, até que isso se extingua, até que termine todo esse agrupamento. E daí ele forma o que nessa figura aparece como classe 1. Em seguida, ele vai pegar a outra palavra mais forte e vai fazer o mesmo trabalho até que se extingua. Então, tudo que ele usou na primeira classe, para constituir a primeira classe, todas as palavras, ele não vai usar nunca mais. Ele é estatístico. Então, usou, fechou, não usa mais. Pega os outros segmentos de texto, as outras palavras, vai vendo as relações, fechou outra classe, não usa mais. Até que ele use todas as palavras que ele considere dentro dos segmentos de texto como relevantes do ponto de vista estatístico, do que quadrado maior ou igual que 0,001, coisa assim. Tem um relatório lá que explica bonitinho. E daí ele vai descartar o que ele não acha relevante. Por exemplo, tem lá, a gente quer entender aquele corpus todo, correto? Então, de repente, a gente tem, sei lá, todo mundo falando sobre um monte de coisa, por que resolveu ser professor, né? E só um sujeito diz que teve um insight no jogo de futebol do Palmeiras e Corinthians. Tipo, né? Ninguém vai ter um insight. Bom, sei lá, vocês são palmeirenses, corintianos, não vou saber exatamente o que acontece nessas torcidas. Mas, enfim, teve um insight lá, mas aconteceu só em um, entendeu? E, às vezes, de repente, se eu sou pesquisadora falando, nossa, olha só o que aconteceu, isso é super relevante. No conjunto do negócio, não é. E ele vai pontuar isso. Ele vai deixar de preto e não vai classificar se isso não for relevante, não tiver um índice de Q quadrado importante ali, né? E além de fazer essas categorizações, então até que se falem, né, todas essas classes, ele vai inclusive dizer, em termos de temática, quais delas são próximas, quais delas são estruturantes e quais delas são distantes. Tudo isso ele mostra em vários arquivos. O primeiro deles é esse dendrograma, que visualmente a gente consegue meio que compreender um pouco de como é essa classificação. Então, no caso dessa pesquisa, que foi de uma orientada minha, que ela fez entrevistas, acho que com 20 alguma coisa, 20 e poucos professores, 22, a Ariadne, se vocês quiserem falar já tem a dissertação dela disponível no banco de dissertações do MPE. No contexto dela, o Iramutec identificou 5 grandes temas presentes na entrevista daqueles professores. E daí eu consigo analisar, eu consigo ver rapidamente que foram 5 temas que ele encontrou como importantes e consigo ver uma relação entre eles de hierarquia, de aproximação e de distanciamento, que tecnicamente vocês vão ver nos textos que falam desses análises de software, que são questões de similitude ou de distanciamento, ou de, enfim, tem um outro nome lá técnico que agora me fugiu. Mas, na verdade, é isso. Então, a gente analisa a quantidade de temas presentes naquele conjunto de corpos, né, naquele textão analisado, e qual é a hierarquia deles. Então, eu consigo ver que este tema aqui, que ele chama de classe 5, né, nas pesquisas quantitativas é o tema cluster, né, então aqui eu estou traduzindo para o português, é classe, é a mesma lógica do cluster no quantitativo, que é exatamente isso que ele faz. Então, ele vai dizer, aqui eu consigo ver o mouse, não aparece, que esta classe, se eu fosse pensar no Mobile, ele é um tema que ele estrutura esses outros 4 temas. Então, eu já consigo entender. Então, o pesquisador, quando ele for analisar, eu vou orientar o meu aluno, possivelmente, a começar a análise exatamente por esse tema, que me parece, um elemento estruturante aqui desse conjunto de falas, né? Então, eu consigo ver exatamente, depois eu vou descobrir por que é. E o interessante dessa análise lexical é que ela não está relacionada diretamente à frequência das palavras. Veja que aqui eu tenho uma frequência de força de 21,5%, e na classe 1 eu tenho de 28%. Ele já faz uma análise mais elaborada, que ele vai trabalhar com conceitos do Q quadrado, da coocorrência, da similitude e da análise fatorial, para identificar qual tema que é estruturante e qual não é, para além do quantitativo, do maior para o menor. Então, isso é uma coisa bastante importante. Então, aqui eu consigo ver que a classe 5 é um tema estruturante das demais classes. E ele vai me mostrar que essas 4 classes, elas não estão isoladas. Tem este conjunto aqui de temas que são próximos e este outro conjunto de temas aqui que são próximos, né? Então, tem uma relação direta entre o tema da classe 2 e 3
e uma relação muito próxima do 4, da classe 4 e da classe 1. Além disso, eu consigo perceber, né, ele mostra isso, por que ele não dispôs, então, assim, né? 2, 3 e 1 e 4, por que não botou o 2 perto da 1, né? Por que não botou a 1 aqui, a 4 lá, o 2 aqui, o 3 lá? Porque ele vai mostrar nesse desenho, nessa imagem, que o tema que está oposto, né, mais oposto, mais distante, de fato, eles são mais distantes. Né? E os temas mais próximos. E as classes que estão ao lado são mais próximas. Então, a gente tem uma aproximação explícita com a chave de classe 1 com 4 e de 2 com 3, mas nesses dois conjuntos, o tema da classe 3 está mais próximo da 4 e da 1 está mais distante da 2. Né? Então, aqui é um momento de tomada de decisão, antes de procurar entender de verdade o que a palavra significa, é de entender um pouco dessas relações, né? Como que eu entendo, então, qual é o grau de proximidade, por exemplo, desse conjunto e desse conjunto? Normalmente a gente usa, depois eu volto aqui, essa imagem da análise fatorial para ver o quanto, que também é um outro relatório, um outro botãozinho que você aperta, que eu acho que é super importante pensar. Eu não uso a análise da análise fatorial como os matemáticos que estão presentes utilizariam. Eu vou até a página 2, né? Porque a gente está falando de orientação de pesquisa de mestrado, né? É da onde eu falo. Se fosse no doutorado, a gente teria mais tempo para analisar mais profundamente a quantidade de Q quadrado, eu não me dou conta de fazer isso num limite temporal. Então, até onde a gente vai? Eu uso a análise fatorial aqui para entender essas aproximações desses temas, né, das classes. O que é maravigold, né? Como diria a netinha da professora Juliana. É que, como ele trabalha com análise estatística e a questão objetiva, então se ele usou uma cor para uma coisa, essa cor vai ser forever em todos os arquivos a mesma cor. Então veja lá, naquela análise hierárquica. A classe 1 é vermelha, a 5 é roxa. Então eu vou querer analisar a 1 com a 4, quero entender qual é o grau de proximidade. Então 1 é vermelha, 4 é azul. Todos os relatórios deles, do Iramutec, vai mostrar o que é vermelho é classe 1, o que é azul é classe 4. Então, se eu bater o olho aqui, tô com a minha colinha lá da análise do dendrograma, então eu quero saber, a 5 é roxa, a vermelha é 1, a 4 é azul, a outra é cinza e a outra é verdinha. O que eu peço para os meus alunos olharem? Que daí eu acho que é uma coisa visual e nos ajuda bastante. Veja, se eu for pegar o tema aqui, olha, do verde com o cinza, tá vendo que as palavras estão absolutamente misturadas? Aqui tem cinza, aqui tem verde cá, cinza, verde, cinza, verde. Isso me indica que nesse eixo vertical, enfim, vai me indicar que elas estão super misturadas, fazem parte de um agrupamento muito próximo, né? Isso ajuda o meu aluno a tomar uma decisão que, em termos de análise textual, ele pode fazer a análise entendendo que é a classe cinza, entendendo o tema da classe verde, fazer uma apresentação textual coletiva. Já que no caso da classe vermelha e azul, elas estão misturadas próxima do eixo central, tá vendo? Olha, aqui, ó, azul, vermelha, mais a parte do azul, tá vendo? Tem algumas palavras que elas estão sozinhas aqui. Isso vai me indicar que nessa coisa aqui, ó, de conhecimento, tá até um pouquinho, né? Disciplina individual, tá junto com o vermelhítio. Mas quando tem, ó, disciplinaridade, conceito, foco, integração, metodologia transdisciplinar, construção, possibilitar, não sei o que, disciplina, compreender, tá só azul. Então eu vou dizer para meu aluno o seguinte, olha, vamos analisar separado, vamos dar uma olhada separada para ver onde é que está o ponto de ligação de verdade desses dois, mas o quanto isso daqui é separado. É um tema mais distinto. E na parte roxa a gente não tem dúvida alguma, olha, mesmo a parte roxa, a classe roxa sendo um elemento estruturante, veja, é uma classe bastante específica. Aqui, ó, português, não sei o que, professor, inglês, trabalho, ano, tá perto, mas não tá imbricado com nada, ó, planejamento tá do lado, parceria tá do lado, mas ninguém invade o eixo do outro, né? Então, é isso que a gente usa, que eu acabo usando na análise fatorial, na verdade, eu não faço uma análise profunda da análise fatorial, como os estatísticos fariam, né?
analisar esse eixo 0, esse outro eixo 0, porque está condensado aqui no -2, porque isso aqui abre. Porque daí tem outras análises para dizer, nossa, isso aqui é uma classe que vai se derramando mais, né? Passa por vários temas. Aqui a gente condensa mais. Eu não faço esse tipo de análise estatística. Eu vou para usos, que eu acho que é uma coisa que tem sido bacana, de ajudar a gente a tomar uma decisão em como mexer como propor essa análise dessas classes. Então, aqui foi uma pesquisa que se analisou a classe 5, a 2 e a 3 se analisou de forma coletiva, e a 1 e a 4 se analisou de forma bastante separadinha. Então, feito essa escolha estruturante, né? Quem estrutura quem, quais temas estão próximos dos outros, que é um pouco, se eu for olhar, olha, é o que a Bardan vai falando. Isso aqui, ó, o Iramutec me deu este desenho, vai me dar os outros arquivos. Essa conversa que eu estou falando com vocês, depois, se forem pegar a gravação e fizerem uma transcrição disso que eu estou falando, esta parte é a minha análise de pesquisador. Porque se eu, por exemplo, poderia não utilizar a análise fatorial, né, que é uma análise que o Iramutec me proporciona, e eu, como pesquisadora, tomar a decisão de analisar classe a classe de forma separada. Então, está errado? Não está. Mas vai até este ponto de quais são as categorias presentes naquele conjunto de falas. Mas eu não vou para um passo 2, que é qual a relação de proximidade e distanciamento dessas categorias? O que uma se relaciona ou não se relaciona com a outra? E digo mais, a gente que é orientador, né, tem muitos docentes aqui, o quanto, e daí, muitos docentes, eu estou dizendo, principalmente para mim, para a Raquel, para a Suzana, que trabalhamos com entrevistas, o quanto o nosso instrumento de pesquisa, o quanto as nossas perguntas determinam esse tipo de resposta, essas categorias. Porque, por exemplo, aqui eu vou dizer para vocês que é uma análise que eu não fiz no trabalho da aluna, mas que eu tenho feito com as minhas pesquisas. Eu praticamente obrigo os meus orientandos a perguntar para tudo que eles vão entrevistar, como foi a formação deles, né? Como que foi na graduação, por que resolveu ser professor, porque eu entendo que, do ponto de vista de desenvolvimento profissional docente, isso é importante. Mas você concorda se eu pergunto para todo mundo que eu vou entrevistar, como é que foi a sua formação, me conta um pouco de como é que foi na graduação, se teve experiência boa, se teve experiência ruim, todo mundo vai contar uma história da formação. E, obviamente, a formação vai aparecer como uma categoria. Então, aqui fica uma reflexão daí minha, enquanto pesquisadora, para dizer o quanto eu estou influenciando esse tipo de resultado também, né? Mas daí isso é uma prosa para outro tipo de oficina. Então, voltando aqui, esse trabalho, né, de procurar identificar, o Iramutec me mostrou, foi um software que me mostrou quais são os temas presentes naquelas falas. Eu estou fazendo o meu trabalho de pesquisador para além do software, utilizando os elementos que ele me traz e os meus elementos de expertise de pesquisadora de análise, que trabalha com análise de conteúdo, sobre 1.2. Quais são as relações? Para isso, eu poderia seguir 2 caminhos. Usar só essas chaves que já me dizem, ó, esse tá relacionado, a 1 está relacionada com a 4, a 3 com a 2. Só que eu posso usar, e que daí eu acho que é importante, usar o próprio trabalho que o software vai me mostrar, que é qual é este grau de relação. Se é uma relação muito próxima ou se é uma relação mais distanciada. Então, acho que essa é uma parte. O segundo, que eu sempre gosto que os meus alunos utilizem, é este bloco de notas, o report, que é a apresentação técnica ali do software. Ele vai dizer que dia que eu fiz aquela análise, que horas que eu coloquei o trabalho, que horas que apertei o botão, né? Então, esse trabalho foi feito em 2020, no dia 31 de agosto, Monday, ao meio-dia e 2. Quantas entrevistas foram? Eu lembrava que era 20 e poucas, até que eu não tô ruim, foram 29 entrevistas. Número de textos, lembra aquele negócio do vocabulário? Tem o corpus e tem o texto. Ele vai dizer quantos textos a Mariana colocou no software? 29. Daí, quantos foram os segmentos de texto que ele repartiu? Então, os 29 textos foram repartidos em 1944 segmentos. E daí ele vai dizendo quantas foram as formas que ele encontrou, quantas foram as ocorrências, quantas foram, né, as formas ativas, formas suplementares, quais foram as formas ativas com frequência maior ou igual a 3 pontos, análise estatística, a média de formas por segmentos, quantas classes, olha, ele encontrou
E qual foi o percentual, a quantidade e o percentual desses 1.944 que ele encontrou como relevantes para esta pesquisa. E veja, isso é uma coisa importante na qualitativa, que é um dado estatístico. Ele aproveitou, no caso da pesquisa da Ariadne, 91%, né? 91,46%. Não é comum, viu, gente? Já tive aluno que entrevistou coordenadores pedagógicos, por exemplo, e que o Iramutec aproveitou 64%. A média que a gente tem visto, e que está inclusive nesse artigo que eu fiz com a professora Juliana, a média de aproveitamento de textos é de 75%. Não costuma ser alta assim. Então, quando é alto, vai dizer assim, puxa, é um texto, é um corpus formado por textos mais coerentes, né? Com elementos que foram aproveitados. Né? Então, isso é uma análise bastante importante. Esse é um item que eu costumo trazer nos resultados, que eu acho que é importante, porque tem uma diferença, né? Você pode fazer 50 entrevistas e, de repente, ele encontrou como estatisticamente relevante só 40%. Isso é complicado. Né? Tem algum problema aí. Ou um problema na delimitação dos participantes, ou um problema nas questões feitas, ou um problema, sabe? Tem alguma coisa que não deu certo, né? É igual aquele meme das figurinhas, alguma coisa errada não está certa. Teve algum problema ali. Né? Não é natural, porque ele vai mostrar nesses resultados, mas não é um problema dele, do botão que eu apertei, mas um problema relacionado a objetivos de pesquisa, né? De configuração. Porque também é parte de um princípio. Às vezes alguns alunos falam, eu quero fazer pesquisa qualitativa porque é mais fácil, né? Não tem critérios, não trabalha com amostra, não trabalha... E a gente vai dizendo, olha, cada um tem os seus critérios, extremamente que precisam ser cuidadosamente cumpridos, né? E se a gente não cumpre os critérios da pesquisa qualitativa, ela não é uma pesquisa qualitativa de fato. Assim como se eu não cumprir os critérios da pesquisa quantitativa, ela não vai ser quantitativa de fato. Né? Então, a pesquisa qualitativa, às vezes, dá muito mais trabalho que a quant. Me perdoem os que trabalham com quant. Mas nesse estabelecimento de critérios, a gente precisa de uma expertise muito grande, porque senão a gente acaba associando subjetividade a fazer de qualquer jeito. E, na verdade, não é estabelecer bem esses critérios. Então, isso vai aparecer, provavelmente, nesse relatório. E como é que eu faço com os alunos? Ele vai dar, além dessa coisa aqui, o tempo, né, que ele demorou para fazer a análise. Então, no caso da Ariadne, foram 2 minutos e 40 segundos. Ela demorou 10 dias para fazer as transcrições, nós demoramos alguns meses para fazer a análise. Então, apertar o botão é muito simples. Só você colocar lá, quero que faça o report, quero que faça análise fatorial. Então, acho que é importante pegar esses textos que a gente escreveu e fazer uma lista de quais são o que a gente precisa na hora de apertar o botão. Nuvem de palavras, classificação hierárquica descendente, análise fatorial, análise de concorrência, de similitude e o report. Acho que é suficiente para fazer uma boa análise textual. E aqui a gente serve para comparar. Daí quem quiser fazer uma análise estatística mais aprofundada, veja, a classe 1, tá vendo aqui que ele vai dizer na ordem das palavras, com maior frequência para a menor, o tipo de palavra que é, então, achar é um verbo, aberto ele entendeu como adjetivo, inovação como substantivo, pessoa como substantivo, e é só eu comparar. Ó. Classe 1, 498 ocorrências, 28%. Achar aberto inovação. Ó, 28%, classe 1, achar aberto inovação, e daí você vai comparando. Então é muito legal, é muito interessante, não seria legal o adjetivo, mas é muito interessante porque ele segue padrões. Então acaba ficando confortável, tanto quem tem tradição de trabalhar com análise quantitativa, quanto quem trabalha com análise qualitativa vai percebendo quais são estes sentidos, né? Como que ele vai trabalhando, e daí quem é estatístico vai pensar um pouco aqui, um pouco na frequência das ocorrências, enfim, né? Vai trabalhando nisso. Um outro resultado que aparece, que ele faz, é essa análise de similitude, ou seja, qual seria a palavra gerador, ou a palavra mais importante de determinada classe, que, nesse ponto de vista da análise lexicais, deram origem a outras coisas. Então, no caso dessa pesquisa, teve a palavra gente. E aí vai caber ao pesquisador identificar, e as meninas da linguística aplicada fazem muito isso, quais os sentidos desse gente, né? Porque muitas vezes, na linguagem coloquial, o agente substitui nós, né? O pronome nós. Então, cabe também, nesse caso,
no caso da pesquisa da Ariadne, acho que ela fez uma análise nesse sentido, que a frequência do gente não era falando de gente, das gentes, das pessoas, mas do nós. A gente acha, a gente faz, a gente fez, a gente... Então, vai falando sempre de um processo do nós. E isso ele não dá, né? Isso não é a análise que ele faz, isso é a análise do pesquisador. Mas essa análise de similitude é muito importante para entender que, de repente, a palavra disparadora não foi achar da classe 1, que tinha 28%, mas tá a classe 1, porque tá vermelha, mas era uma coisa de nós fazemos, nós vemos, nós trabalhamos, nós fizemos, nós ouvimos, nós não sei o quê, com relação a coisa, bem, a exemplo, a criança, a Ana, a escola, não achar tá para cá. Então, enfim, a gente vai olhando um pouco dessas relações, né, para tomar a decisão. Bom, tem um tanto aqui que eu vou passar batido, que é de como configura o corpus. A gente fez a professora Edna, na época, fez um tutorial. Alguns alunos meus, nos últimos anos, condensaram esse tutorial para ajudar os alunos. Então, como que revisa, como que faz a pontuação, o que tira, que não pode usar negrito, não pode usar itálico, não pode usar asterisco, não pode usar hífen, tem que ser underline, porque, veja, estou falando de um programa estatístico. Ele entende que o hífen tem uma outra função que não a função do hífen na língua portuguesa. E vai dando algumas dicas, né, que a gente tem que ajudar o software a pensar. Então, uma das coisas que é importante, por exemplo, eu faço muita pesquisa com educação, né? Então, eu vi que a Aninha está aqui, uma aluna minha, Ana Cláudia, que vai trabalhar com ensino médio. Ensino médio é uma palavra que não é composta na língua portuguesa. Mas, neste caso, que eu vou ter que ensinar para o software que ela é composta, que o termo ensino médio é composto. Como que eu ensino para o software? Botando underline. Então, tudo aquilo que eu quero que ele entenda que é composto, eu preciso botar underline. É uma dica, né? Então, a gente fez esse tutorial, tive alguns alunos, o Estênio, a Vanessa, alunos que são egressos de 2020, 2022, 2021, fizeram esse tutorial das dificuldades que eles passaram, fizeram uma outra versão desse tutorial para ajudar os alunos, né? Então, trabalhar como termos compostos, como é que faz, como é que não faz, como que substitui, então usa número, não escreve o numeral, enfim, usa caractere. Então tem todo um esquema ali de como pensar um pouco nessas questões. E daí fica a grande pergunta, né? Como que eu analiso isso no texto, né? Então acho que a primeira coisa é a gente definir o que nós queremos analisar. Então eu quero fazer análise de conteúdo ali, por exemplo, né? Então eu vou pensar, bom, eu quero entender o corpo todo do que aquele conjunto de textos está me mostrando, as categorias, as subcategorias presentes em cada categoria e como elas se relacionam, que é um pouco isso que a gente faz nas nossas pesquisas, a entender um pouco dessas relações de categorias e de relação entre categorias. Então, eu vou precisar fazer análise, vou precisar apertar o botão lá da nuvem de palavras, vou precisar da classificação hierárquica descendente para pensar na aproximação e no distanciamento. Vou usar análise fatorial de correspondência para me ajudar a tomar a decisão, ali o que aproxima e o que distancia, tá vendo? Para ajudar a tomar esse tipo de decisão. Posso usar análise de similitude, nem todos os meus alunos usam, né? Os alunos da professora Edna com certeza usam, os da professora Juliana também. Eu não consigo chegar ainda nesse ponto. E eu vou olhar, depois que eu fiz essa análise total, eu vou pegar outros arquivos do Iramtec. Quando eu aperto o botão lá para pedir a classificação hierárquica descendente, ele vai gerar um arquivo compactado, que vai me dizer, vai mostrar essas figuras em imagem. Então, ele salva, ó, PNGs, tá vendo? Ele vai salvando PNGs com nuvem, né? Então, ele chama de nuage, né? Que está em francês. Ele vai gerar automaticamente, quando apertei todos os botões, ele vai compactar todos aqueles arquivos num zip, ou num RAR, que são o TXT do report, as nuvens, ele dá sempre duas versões de nuvem, de duas cores, ó, o gráfico de similitude, o dendrograma, que é a análise hierárquica. Ele vai me dar uma versão do corpus todo em HTML, já com a separação dos segmentos de texto e com as cores pintadinhas. Então, eu tenho, sei lá, entrevista 1, supondo que eu fiz com a professora Raquel. Eu coloquei lá no texto, subi um Word para o Iramutec. Ele vai me dar esse corpus color em HTML pintadinha já. Então, a Raquel é a 1, ele vai colocar 1,
sei lá, os primeiros segmentos de texto da Raquel, ele colocou na classe 5 roxa, tá pintadinho de roxo. Depois ele colocou em vermelha, tá pintadinho de vermelho. Então ele transforma isso pintadinho. É muito interessante, eu acabo usando bastante. E vai mostrar 3 versões, normalmente as 3 versões que ele faz dá essa análise da análise fatorial. E ele vai mostrar arquivos zipados de cada uma das classes. Então, se no seu trabalho ele agrupou em 5 classes, para além desta figura bonitinha aqui com as 5 classes, e além do report dizendo quantas vezes apareceu aquele raio daquela palavra, ele vai montar uma pasta, então da classe 1, ele montou uma pasta de classe 1 com arquivos de HTML com as primeiras palavras da classe. Ó, primeira palavra, achar, tem o HTML com achar. A palavra aberto, tem o HTML com aberto. Quando você clica aqui para abrir esse HTML, ele vai mostrar qual foi a pessoa que disse que era aberta, né? Em vez de eu abrir achar, essa outra palavra que é aberta, mas tudo bem. De vermelhinho a palavra que está em questão e o segmento de texto. Então, por exemplo, aqui no aberto, a pessoa 15 falou, acho, achar, que uma pessoa que tem a mente também bem aberta, tanto para aprendizagem quanto para mostrar o seu potencial. E daí eu falo, puxa vida, bom, olhei aqui, bom, aberta, na verdade, é a mente aberta para aprendizagem e para mostrar o seu potencial. Eu falo, mas que negócio sem sentido, né? Porque eu não vi a entrevista. É só eu voltar lá no meu arquivo cheio da entrevista para lembrar qual é o contexto geral. Então, eu tive alguns professores que vieram em banca e falaram, nossa, Mariana, mas reduzir o texto a segmentos de texto, olha que negócio mais sem sentido essa palavra, parece que está reduzindo a nossa análise. Realmente, reduz se eu parar no reducionismo do que está aqui. Como eu tenho o arquivo original, eu vou olhar lá, bom, onde é que ele falou que tem que ter a mente bem aberta, né? Então, eu tenho essa possibilidade de voltar à entrevista, porque eu sei exatamente qual foi a pessoa que disse aquilo, e nesse momento é onde vocês forem olhar, tanto nesse artigo ali da revista Ciências Humanas, quanto do que os nossos orientandos têm feito, é exatamente nesta parte que a gente sai do computador, pega uma folha de sulfite, pega daí as canetinhas, né? E a gente vai trabalhando com uma estratégia de montar mapas conceituais, né? Para tentar entender qual a relação destas palavras umas com as outras e quais os sentidos atribuídos pelos participantes àquelas palavras. Ou se é num artigo, se a mente é bem aberta, naquele texto, o que o autor quis dizer? Então, por exemplo, eu vou pensar aqui, aberto, que acho que não tá, aqui ó, aberto, tá vendo? Achar e aberto. Aberto é a segunda palavra da classe. Se eu só olho para cá, gente, vai ser uma interpretação subjetiva da subjetiva, né? Do que é isso. E, na verdade, não é, eu quero entender o que ele chamou de aberto, né? Não o que eu tô achando que é aberto. Então, assim, aqui aparece que é mente aberta. Aqui também, ó, liberdade, mente aberta com curiosidade. Mente aberta, mente aberta, mente aberta. Então, o pesquisador, na hora de colocar o texto, talvez a Ariadne não tenha compreendido isso como um termo composto na fala dos professores, né? Mas aqui ele mostrou, o aberto está ligado com mente aberta. Para quê? Para aprender. Mente aberta para ser curioso, para aprender, né? A curiosidade está relacionada à aprendizagem. Mente aberta porque eu acho que aqui é diferente. Aqui, né? Eu aqui, como eu conheço a pesquisa, tem a ligação direta com a escola, né? Que aqui é diferente, aqui é uma escola diferente, uma escola que não para, uma escola que você tem que buscar. Então, o que os alunos falam? No papel, eles vão escrevendo o que aberto tem a ver com inovação, que tem a ver com mente. Então, se eu olho só para cá, mente pode estar relacionada, sei lá, a mentir, né? Ele mente, tu mentes, ele mente. Não, na verdade é mente com pensamento. E a ideia da mente aberta, né? Como era uma escola internacional, é uma tradução de mente aberta. Na verdade, a palavra era open-minded, né? Mas que a tradução no português ficou meio que mente aberta, é uma tradução esquisita para este conceito. Mas vai caber a mim, pesquisadora, mostrar que o aberto não é estar aberto para o mundo, para as oportunidades ou para as inovações. Que poderia pensar isso, que aberto está antes de inovação. Mas, na verdade, nesse sentido dos participantes, é ter a mente aberta para aprender, para buscar, para ver processos formativos,
para descobrir estratégias de inovação. Então, eles é uma classe que vai mostrar que o que eles entendem por inovação não é aquela inovação que vem de fora, mas que vem de uma postura docente que precisa ser mente aberta, e depois tem umas questões de professores. É este o trabalho que a gente faz, pegando esse relatório e descobrindo, a partir destas imagens e deste relatório, né, do relatório das classes, o que as pessoas vão falando. Eu também posso checar, tanto no meu arquivo original, quanto nesse Corpus Color. Lembra que um dos arquivos é esse, ó, Corpus Color HTML? Se eu vi que o professor 15 disse isso, eu posso voltar no meu Corpus Color, no caso eu fico abrindo, tá vendo? Ó, várias abas, é um print que eu tirei do meu computador, que eu faço isso com os alunos também, e vou olhar aqui, ó, a professora 15, ó, acho que uma pessoa que tem a mente aberta, ponto potencial, que eu sei, é que eu vejo, eu entendo, quem participa mais é o fundo 1 e 2, né? Tá vermelho, ó, classe 1, vermelha, tá vendo, ó? Ela falou aqui, mente aberta, classe 1, vermelha. Então, a gente vai entendendo que tem sempre uma lógica, né? E no caso dela, ela fez foi o mapa conceitual que foi ali da classe 1 dela, ela chamou na dissertação a classe 1 por inovação, então a gente tem essa liberdade, né, no texto, no artigo, ou na pesquisa, enfim, de renomear essas classes, porque agora eu estou descolando do Iramutec, olhando o que ele me apresentou como essa pré-análise, como essa organização, e vou fazendo o meu papel de pesquisadora. Então, olhei os atributos da análise de conteúdo, vou para o que as pessoas disseram, né? E vou descobrindo qual é aquele tema. Então, o tema que ela nomeou ali para aquela classe não foi achar, não foi mente aberta, mas ela nomeou inovação, embora inovação tenha sido a terceira palavra da classe. Então, ela foi mostrando um pouquinho que a inovação tem a ver com a postura do professor, que precisa ter mente aberta para lidar com as incertezas, para olhar para o seu processo identitário, para enxergar no currículo as potencialidades dos alunos, que também cuida do seu desenvolvimento. Enfim, tem uma série de coisas que ela foi descobrindo aqui e textualmente foi trazendo essas falas aqui das pessoas. A mesma coisa foi feita nesse cinza com o verdinho, tá vendo? Olha, fez o mesmo trabalho, né? Então ela tomou essa decisão de fazer uma análise coletiva que ela chamou de cotidiano e comunidade escolar. Então, que ela foi olhando nas falas dos coordenadores e professores para descobrir que livro, casa, pai, história, música, não sei o quê, tem a ver com o ambiente da escola, com as relações que fazem, enfim, né? Então, a gente costuma construir esse mapa conceitual abrindo o arquivo da classe. Eu geralmente converto em Word para facilitar o trabalho, né? E vou localizando a primeira palavra da classe. Hoje, nessa nova versão do Iramutec, ele já faz arquivos com as 5 primeiras palavras de cada classe e vou verificando as relações existentes entre a palavra e as demais. E vou fazendo registros em mapas mentais até que isso se esgote e até que a gente consiga verificar quem está relacionado com quem. Esse do quem está relacionado com quem é o que vai me mostrar quais são as subcategorias presentes naquela categoria maior. Então, no caso ali, por exemplo, da categoria inovação, ela foi tentando, o dever dela enquanto pesquisadora foi descobrir quais eram as subcategorias desse texto de inovação, né, no caso dela. A gente acaba, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. E daí eu já vou encerrando, porque já está um tempão aqui me ouvindo, né? É sorte que está gravado o trem aqui. No artigo que está na revista Ciências Humanas, tá vendo? Olha, estou aqui compartilhando de análise de entrevistas em pesquisas qualitativas com o Iramutec. A gente faz uma apresentação, então, para que é o software, como é que ele trabalha, a gente descreve quais foram as dissertações, quais e quantas que usaram o Iramutec, que ano que defendeu e que tipo de participante que tinha, né? Então, foram 14 dissertações que a gente analisou, todas essas, o critério foi aquelas que eu tinha orientado e que tinham usado o Iramutec. E daí o que a gente fez? Tem as dicas de transcrição, né, que a gente coloca aqui, e daí a gente vai dizendo um por um textualmente como que a gente vai fazendo, tá vendo? Ó?
Então, assim, o primeiro passo sempre a gente pede para o aluno começar pela nuvem de palavras. E a gente vai dando exemplos reais. Então, aqui, por exemplo, a Vanessa Dias, que defendeu em 2021. Esta foi a nuvem de palavras da pesquisa dela. E a gente colocou exatamente como que ela colocou no texto. Então, como que ela interpretou a nuvem de palavras? No caso da Vanessinha, ela coloca, olha, é possível identificar na nuvem de palavras vocábulos em maior destaque, depois em segundo campo. Então, ela vai usando algumas estratégias para descrever a nuvem. A gente mostra aqui. Daí, o segundo passo que a gente pede para analisar, que é a classificação hierárquica descendente e o dendrograma. Então, como que o Camargo e Justo, né, como o professor Brígido e a professora Ana fazem essa análise, e como eles orientam o que deve ser feita, o que o report mostra, e aqui como é que os alunos fizeram. Então, aqui é o dendrograma da pesquisa da Adriana Bonini, que falou sobre avaliação. Então, como que ela fez esse dendrograma? Como que ela mostrou textualmente essa primeira análise de aproximação e distanciamento, de hierarquia, como que ela interpretou, como que ela fez, né? Tem várias variações. Depois, como que faz a análise fatorial, como que o outro aluno, aqui é da Adriana ainda, como que ela fez, no caso dela, ela não analisou junto, porque aqui, ó, é diferente daquele que eu mostrei para vocês. A análise de cada pesquisa é de cada pesquisa, né? Daí tem um outro, esse dendrograma foi que eu mostrei da Ariadne, que a gente fez. Então, é um texto que a gente vai mostrando como que cada aluno foi fazendo. Aqui foi uma pesquisa que teve 3 classes só, que foi aquela das 31 narrativas, das 31 entrevistas, teve só 3 classes, ou seja, vai mostrando que quanto menos classes tem, ou quanto menos temas tem, quer dizer que é mais coerente o discurso, eles não vão ramificando, né, num monte de histórias, num monte de temas, olha só. Então, e daí isso não, a gente tem às vezes uma interpretação de que, nossa, quanto mais entrevistas, mais gente falando, vai ter mais temas. Nem sempre, se o grupo é coerente sobre aquele tema, a tendência é que apareçam menos temas. Então, aqui é um exemplo que a gente mostra. Então, aqui tem um grande passo a passo do que foi um pouco dessa fala, que eu acho que vale a pena ver com calma. A gente tomou um cuidado, né, de printar essas páginas para mostrar com exemplos reais, que como todas as dissertações estão disponíveis, então dá para ver a análise que a gente fez, né, mostrando passo a passo, e ver como que ficou lá na pesquisa. E dizer que isso vai variar muito conforme a intencionalidade, o tema do pesquisador, o estilo. Veja, uma coisa que a gente fala, ó, vamos analisar as classes, procurando, e daí isso foi orientação da professora Edna, né? Foi ela, a professora Edna Chamon me ensinou a fazer um pouco disso do mapa. E quando eu vou repassando para os alunos, cada um deles vai usar o seu estilo. Então, aqui, a Helena fez esse estilo de mapa conceitual. Aqui, Oliveira, não lembro quem que era Oliveira. Acho que era o Virgílio. Não, acho que o Estênio. Fez desse outro jeito, né? Aqui a Priscila, que foi a primeira que fez, ela fez assim, ela não usou só as palavras, ela usou expressões. O Leonardo, que foi um outro aluno, também usou expressões que vinham das... Não tem assim, certo fazer só com as palavras. Não, eu tô interpretando os sentidos com as técnicas de análise de conteúdo do que aquelas pessoas disseram, do que estava naqueles artigos, né? Naquele texto que eu estou analisando. E daí isso vai da subjetividade do estilo também do próprio pesquisador, mas aqui é um outro, né? O Renato fez de um outro jeito. Enfim, a gente foi tentando mostrar um pouquinho de como cada um foi fazendo nessas etapas, e é um pouco daquilo do que a gente vai usando na pesquisa, mas seguindo um pouco desse passo a passo aí dos arquivos que a gente vai usando do Iramutec, né? Que é um pouco do que a gente faz na análise de conteúdo com esse tanto de entrevistas e de textos. Acho que é isso. Respira. Respira aí. É muita informação, né, Mariana? Então, as oficinas, por um lado, são excelentes, mas tem essa questão do compactar das informações. Mas eu acho que foi muito bem explicado. Mariana, além de muito competente, muito didática, então fez todos os prints, todos os todo o passo a passo, indicou, né? Acho que a oficina tem esse objetivo, indicou os artigos, os textos, nos quais vocês poderão aprofundar e buscar informações mais detalhadas do que foi possível para a Mariana apresentar nesse período de tempo curto.
Mariana, eu quero te agradecer em nome Eu dos... extrapolei, obviamente, né? Não, estamos bem. Quero te agradecer e me cabe a alegria, a honra de poder te agradecer em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano e do Programa de Mestrado em Profissional em Educação, né? Ambos dos quais você faz parte. E então eu agradeço muito e em nome de todos aqueles que estão aqui que vão poder utilizar o seu ensinamento, aquilo que fica só na gente, né? Não brilha. Então, assim, a Mariana muito generosamente veio compartilhar todas essas informações, esse caminho das pedras aí. Então, isso faz parte do nosso trabalho acadêmico. Mariana, muito obrigada em nome de todo mundo. Obrigada mesmo, querida. Vai ficar gravado. Algumas pessoas estavam perguntando, né? Vai ficar gravado? Vai, né? Tá gravado. Então, nós vamos ter essa disponibilidade, né? E vai para o site, né, Raquel? O site da Vai inscrição vai para lá. Eu acho que é legal, às vezes a gente tem um mistério assim, nossa, como é que eu programo, né? Como é que eu instalo? Qual o botão que eu aperto? Como é que faz? Na verdade, esse é o técnico. Então, a gente consegue, com o tutorial do YouTube, seguindo o tutorial do professor Chamou, vou liberar para ir também para o site. Essa é a parte mais fácil. Eu acho que o mais difícil, que dá mais trabalho, é fazer exatamente esses ajustes, de ver qual classe está mais próxima, qual que não está, qual fala, qual extrato de fala revela de fato o que são aquelas palavras, pega o segmento de texto, volta lá na entrevista, entende em quais contextos aquilo foi falado, faz as ligações, mas depois fica um negócio fantástico, né? De certeza de que, nossa, eu estou analisando o que aquelas pessoas disseram, o que aqueles artigos disseram, não aquilo que eu queria encontrar de pronto ali. Excelente, querida. Muito obrigada. Boa noite a todos. Um grande abraço. Mariana, beijo, parabéns. Sempre admirando muito o seu trabalho, a sua seriedade e a sua competência. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço, Raquel, agradeço os alunos, né? Tem bastante aluno, bastante colega aí presente, espero que tenha super ajudado e já vai ali para o site para ser mais um tutorial para vocês ajudarem nas pesquisas. Tá bom? Um abraço, gente. Obrigada. Eu vou interromper a gravação, né? Que eu estou como host do negócio. Vou interromper a gravação.